Obrigado. Realmente faz um bom tempo, né, que a gente morava aqui. Foi 1990. Foi uns 30, quase 30 anos atrás, né, que começou aqui. E antes disso eu visitava de vez em quando. Eu trabalhava em Brasília naquela época. Mas em 90 chegamos aqui, trabalhamos até 1998. No final de 97, nossa filha adoeceu, mas fomos para os Estados Unidos para fazer o tratamento. Então, 7 anos, eu completo 7 anos aqui com todos vocês. E foi um tempo que foi muito importante para a nossa família. Os meus filhos, eles consideram Uberlândia uma cidade deles. Eles cresceram aqui, conheceram vocês, amaram vocês. Até todos falaram comigo: "Oh, pai, eu tenho ciúmes de você", porque não podia visitar junto conosco. Mas queriam deixar bem claro que eles lembram de vocês e amam todo mundo aqui. Realmente é nosso desejo hoje à noite contar um pouco sobre o trabalho que eu faço. Eu sou um dos pastores da minha igreja em Columbus, Ohio. Eu faço parte da liderança da nossa igreja na área de missões e evangelismo, principalmente na área de alcançar os não alcançados. Nós temos em Columbus 60 mil muçulmanos que moram na nossa cidade. A maioria vem da Somália. E se você já conversou com um muçulmano, você vai entender que logo eles vão discordar com muita coisa que nós acreditamos. Além disso, nós temos pessoas que vêm da Índia, hindus. Nos Estados Unidos agora estão chamando muitas pessoas para auxiliar na área de tecnologia, das firmas, computadores. E muitas pessoas vêm da Índia. E a maioria são hindus. E eles moram ao redor da nossa igreja, na vizinhança da nossa igreja. Além disso, nós temos uma universidade, nossa cidade bem grande, tem mais de 60 mil estudantes e 6 mil vêm de fora. A maioria são chineses, que praticamente todos são ateus. Então você pode ver que tem muitos que vêm do mundo inteiro, muçulmanos, hindus e ateus, que precisam ouvir da tua palavra, da palavra de Deus, para entender quem é Jesus corretamente através das nossas vidas, através da palavra de Deus. Então hoje à noite eu gostaria de falar um pouco sobre como nós aproximamos esse tipo de pessoa, os não alcançados, aqueles principalmente muçulmanos. Quando você fala com alguém assim, logo você precisa falar um pouco sobre o mundo atual. E como nós temos em nossos dias algo que está acontecendo, é uma amostra bem clara que alguma coisa está errada com o nosso mundo. Você não concorda? Eu não posso lembrar uma outra hora em que uma doença pode tomar conta da nossa consciência como está agora. Muitos médicos, muitos países estão tentando enfrentar e superar este problema do vírus. Mas nós precisamos entender que este problema é simplesmente uma maneira de ver que Deus criou o mundo, mas deixou o mundo ser desviado pelo inimigo de Deus. Foi isto que aconteceu. Quando Adão e Eva começaram a viver no jardim de Éden, ele mostrou a árvore que não deveria comer, mas eles pensaram em si mesmo, do caminho que eles queriam tomar, independente de Deus, e começou a comer. Daí em frente, todas as pessoas no nosso mundo têm o mesmo problema. Somos em crise, somos quebrados. O nosso mundo não funciona como Deus planejou no início.
E quando você fala para o muçulmano, se você fala diretamente quem é Jesus, eles vão dizer, bem, é seu pensamento, é sua opinião. O que nós seguimos é o Corão, que no Corão diz que Jesus é um profeta, um dos profetas. Ele não é o profeta principal, ele nem é acima dos outros profetas. Eu comecei, alguns anos atrás, tentando levar a palavra para esse tipo de pessoa em nossa cidade. Foi em 2002 que alguém ligou para a nossa igreja e a pessoa que atendeu o telefone não entendeu nada que o homem estava dizendo e logo passou o telefone para mim. Daniel, não entendemos essa pessoa, então você que entende mais de outras línguas, né, de português principalmente, então fala com essa pessoa. Mas estava falando inglês, mas com muito sotaque. E nem eu podia entender o que a pessoa estava querendo. Mas eu peguei exatamente o suficiente para achar o endereço dessa pessoa. Eu falei comigo mesmo, então eu vou até a casa dele. Se eu sentar com ele na casa dele, talvez eu possa entender melhor o que ele está querendo. Então, eu fui. Eu entendi que ele era muçulmano da Somália, mas eu fui na expectativa que Deus ia me usar para, pelo menos, falar um pouco de Jesus para ajudar este homem. Cheguei na casa dele, quando eu entrei, imediatamente eu senti assim, bem constrangido, porque na casa dele não tinha nada, menos um computador no canto da sala dele. Não tinha sofá, não tinha cadeira, não tinha mesa, não tinha nada. Ele falou que chegou poucos dias, alguns meses antes, e que a esposa dele, depois de chegar nos Estados Unidos, deixou a família. Este homem tinha 6 filhos, de 4 anos até 14 anos. E ela, sabendo que as leis nos Estados Unidos deixava a mulher escolher se queria continuar no casamento ou não, ela decidiu a sair, divorciar. E ele estava muito triste, porque ele levava as crianças para a escola, mas logo tinha que voltar para casa e trabalhar um pouco sobre o negócio dele e depois buscar os filhos. Então, todo dia, o mesmo ritmo, e ele estava sendo muito cansado. Ele falou que muitas pessoas da Somália estavam enfrentando a mesma dificuldade e que eles precisavam de entender melhor inglês e ter emprego. Mas eu falei, mas senhor, eu gostaria de falar um pouco sobre Jesus. E ele olhou para mim e falou, espere aí, eu já conheço Jesus. Ele é um profeta entre nós, mas ele não é nada mais do que isso. Eu falei, mas você já leu a Bíblia? Você já entendeu o que a Bíblia fala sobre Jesus? Porque pode completar a informação que você pode ter de Jesus. Ele falou, não, mas os cristãos já mudaram a Bíblia durante os anos. Então não podemos confiar mais na Bíblia. Você precisa acreditar no Corão. Então você pode ver que logo eu comecei a sentir que este homem não ia ouvir mais. Então, exatamente isso que deixa os muçulmanos muito resistentes, posso dizer, muito não interessados naquilo que você fala da Bíblia. Então, como podemos chegar com a palavra na maneira que pode causar mais curiosidade, mais interesse neste Jesus que nós acreditamos? Eu acredito que Jesus fez algo na vida dele, mostrando quem ele era, e no final da vida falou abertamente quem ele era. Então, quando eu comecei a trabalhar com os muçulmanos, foi difícil no início, mas eu comecei a aprender de falar mais do reino de Deus do que simplesmente o evangelho, como nós sabemos de 1 Coríntios,
15, que diz: Jesus veio, pagou nossos pecados, morrendo na cruz por nós. E somente pela fé nele que podemos ter um relacionamento com Deus. Este é o evangelho puro e mais simples, né, que você podia mostrar. Mas se você voltar para o Novo Testamento, nos evangelhos, você vai encontrar o evangelho como Jesus começou a falar. Vamos olhar em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, versículo 23. O contexto aqui é que Jesus está começando o seu ministério, depois do batismo dele. E ele percorria, Jesus, toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos, e várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. Você lembra aqui que ele estava começando, não falando abertamente quem ele era. Ele começou a falar o que os profetas falaram no Velho Testamento. Mas ele diz aqui que pregou o evangelho do reino. O que quer dizer isto? Qual é o evangelho do reino? Vocês sabem que existem... Qual é o reino que ele está se referindo? Eu acho que se você falar os céus, o reino dos céus, onde Deus habita, está certo. Este é o reino onde Deus está, e agora sabemos que Jesus foi ressuscitado, e ele subiu e está no céu à direita do Pai. Ele é que tem autoridade nos céus. É verdade, reino dos céus. E Jesus falou, descrevendo este reino. Mas tem um outro reino, porque ele está dizendo o reino do evangelho aqui na terra. Qual é este reino? É o reino onde, como ele fala aqui, começou a descrever um reino onde não há dificuldade física. Ele curou todas as possibilidades de doenças. Se ele estivesse aqui, né, mostrando o poder dele, com certeza ele poderia pegar alguém com o vírus que nós estamos enfrentando e com a palavra dele curar as pessoas. Quer dizer, Jesus mostrou que o reino dele, ele tem autoridade nos céus e na terra. Você acredita nisso? Este é o reino que ele está descrevendo. E onde está este reino agora? É na terra ainda hoje? Deus cura todas as coisas agora? Ele recupera todo mundo doente hoje? Não. Depende da vontade dele. Então, nós precisamos ver lá no final da vida dele, como ele descreveu este reino. Onde está? Olha comigo em João, capítulo 18. O Evangelho de João, capítulo 18. Versículo 33. Neste lugar é o final da vida dele, de Jesus, e ele está sendo interrogado pelo Pilatos, no último dia da vida dele. E agora ele está começando a falar abertamente quem ele era. Versículo 33, diz: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de si mesmo esta pergunta, ou tu
disseram outros a meu respeito. Replicou Pilatos: porventura sou judeu? E a tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim? Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, onde está? Está nos céus, mas aqui na terra, onde está? Está no coração de cada pessoa que recebe a autoridade de Jesus sobre a sua vida. Quando nós colocamos nossa fé em Jesus, nós passamos das trevas, do reino das trevas, para o reino da luz. Diz em Colossenses 1:13. Quer dizer, quando Jesus toma cuidado da nossa vida espiritual, morrendo por nós, e nós acreditamos, colocamos nossa fé em Jesus, nós fazemos parte do reino dele, aqui na terra. E qualquer problema que nós enfrentamos, seja doença física, seja problema entre nós e outras pessoas, dificuldades financeiras, todas essas dificuldades, Deus, o Jesus, tem poder de mudar, de solucionar. Mas precisamos ter a vontade dele. Não é que ele faz a nosso desejo, ele faz a vontade dele. Eu posso lembrar muito bem aquela noite que nós recebemos notícias da nossa filha, que ficou doente. Naquela noite, eu acreditei totalmente que Jesus tinha poder sobre o problema dela. E eu clamei ao Senhor, eu chamei todos os participantes da nossa igreja que gostaria de orar por nós, pedindo que Deus interfere, cura, faz com que esta doença vá embora. Mas não foi a vontade de Deus. Então, o que podemos dizer é que o reino de Deus está aqui entre nós, que conhecemos Jesus, mas depende da vontade dele, como ele vai agir através de nós. O que eu posso dizer é que o reino dele pode nos desviar para tomar um caminho que ele está planejando por nós. Não é que eu decido individualmente, pessoalmente, aonde eu vou andar, o que eu vou fazer. Todos nós que seguimos Jesus não têm o direito de dizer, olha, eu vou fazer aquilo, eu vou me agradar com o caminho que eu escolho. Todos nós precisamos nos submeter ao reino de Deus que Jesus está colocando sobre nós. Precisamos entender os caminhos de Deus. Precisamos ver que o nosso desejo, às vezes, pode ser desviado para encontrar o caminho da vontade dele. Com certeza, quando ele desviou a nossa família, a minha vida, para ficar nos Estados Unidos, antes eu não imaginava que eu trabalharia com muçulmanos. Não entrou na minha cabeça. Eu me preparei e vim para o Brasil para trabalhar aqui. Mas Deus teve outro plano. Ele queria que eu ficasse no lugar onde pessoas não alcançadas precisam da palavra dele, para encontrar o rei verdadeiro que pode mudar a vida deles. Então, para ter o reino dele sobre nós, significa que nós entregamos a liderança da nossa vida para o nosso rei, para esperar, pedir que o Senhor dirija nossos passos. Todos nós podemos gostar de um caminho que nós escolhemos, mas Ele quer que nós entregamos nossa vida a dizer, olha, eu não sei qual é o meu caminho melhor,
que o Senhor está querendo. Eu preciso ver a sua direção na minha vida. Então, com Pilatos aqui, Jesus estava explicando claramente, ele era o rei dos judeus, mas não o rei como Pilatos estava acreditando, vendo naquele dia. Como hoje e como outro nesta ocasião, para ter um reino significa que há um lugar onde a autoridade humana está tomando conta. Para os judeus, os romanos dominavam. Eles eram a autoridade. Aqui no Brasil, quem tem autoridade? O governo brasileiro. Mas Jesus está dizendo, você pode morar no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer outro país, mas você precisa submeter a minha autoridade. Eu quero que você me segue como seu rei. Pilatos não entendeu. Ou ele entendeu e rejeitou, porque ele continua. Vamos ver o que ele fala para Jesus. Então, lhe disse Pilatos, logo tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. E para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Eu acho que Jesus estava esperando que Pilatos entendia exatamente onde Jesus tinha autoridade, sobre a vida dele, sobre o interior deste homem. Mas ele rejeitou no momento e falou, não, eu vou ficar na autoridade dos romanos, onde eu posso tocar as coisas e ser uma pessoa importante. E Jesus deu este desafio, mostrando que não é simplesmente fazer parte de um reino aqui na terra, mas para sempre fazer parte do reino de Deus. Para ter parte deste reino, você precisa saber quem é o rei. E Jesus está dizendo, eu sou o rei. Como você pode fazer parte então? É simplesmente dizer, olha, eu reconheço que Jesus é o rei. É suficiente? Ou você precisa fazer outra coisa? Se você seguir o que Jesus falou, você pode ver em Mateus, capítulo 11. Olha comigo em Mateus, capítulo 11. Porque eu acho que Jesus, muitas vezes a gente pensa que Jesus fala, então me segue, só obedece o que eu estou dizendo para você. E não é exatamente isso que ele explicou neste ponto. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vocês sabem que quando Jesus falou isto, ele estava falando para os judeus. O que foi a autoridade neste momento? Era a lei de Moisés. Eles achavam que Deus falou através de Moisés todas as coisas que devem ser feitas, como ele queria guiar a vida deles. Até os fariseus e todos os religiosos na época de Jesus acharam que eles podiam descrever a todas as leis, que são mais de 900, através do Velho Testamento, eles olharam toda aquela lei em Êxodo e Deuteronômio, e eles descobriram 900 leis, mandamentos, na lei de Moisés. Eles acharam que se você se empenhar
e trabalhar bastante e focalizar a sua vida em cumprir aquelas leis, Deus vai te aceitar. Jesus chegou dizendo: ninguém consegue entrar no meu reino desta maneira. Ninguém. Ele está dizendo aqui: vinde a mim. Não tenta cobrir a lei de Moisés, vinde a mim. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que logo ele ia morrer por nossos pecados. Você não pode cobrir seus pecados simplesmente com a lei de Moisés. Era uma lei provisória, era uma maneira de aproximar a Deus, mas não foi só as sombras da realidade. Jesus chegou dizendo: eu sou a pessoa que te livre dos seus pecados. Eu sou a pessoa que você precisa. Sem eu, você não faz parte do meu reino. Então, eles precisavam trocar sua tentativa de seguir a lei de Moisés para um relacionamento com Jesus. E qual é este relacionamento? Estão dizendo os cansados, porque eles tentaram seguir a lei de Moisés, mas ninguém conseguiu. Sobrecarregados, essas pessoas que reconhecem que não tem jeito de agradar a Deus por si próprio, tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe que é o jugo? Você conhece? Eu fui criado na fazenda, mas eu nunca trabalhei diretamente com o jugo, mas eu tenho visto. Quando você tem 2 bois e você quer trabalhar com estes 2, você precisa amarrar algo sobre os pescoços desses 2 animais para eles trabalharem juntos. A vontade deles, eles têm que entregar para o jugo. Se um boi quer ir para a esquerda, ele não pode se o outro boi continua reto. Não é verdade? Não é possível. Os 2 precisam andar juntos. Então Jesus está dizendo: vinde a mim e coloca o jugo sobre o seu pescoço e vou colocar no meu pescoço. Quer dizer, vamos ter uma vida juntinho a Jesus. E onde Jesus anda, você tem que me seguir, ao meu lado. Então, esta é a maneira de entrar no reino dos céus. Começando a acreditar que Jesus é o rei, e você acredita que ele morreu no seu lugar, e daí em diante você fica juntinho a ele, seguindo onde ele está andando. Ele falou que é humilde e manso. Ele não usa chicote. Ele não bate. Ele deixa você escolher a seguir junto com ele. Sabe que quando ele falou isto, as pessoas não acreditaram. Foi muito difícil, porque foram ensinados: olha, você tem que seguir a lei de Moisés. Se você não fizer a lei, então você está perdido. Mas Jesus falou exatamente o que era necessário. Uma coisa muito interessante é que os muçulmanos acreditam quase a mesma coisa dos judeus desta época. Eles acreditam que o Corão é como a lei de Moisés. E você tem que seguir totalmente todos os mandamentos que Maomé falou neste livro. Se você não seguir, então você está perdido. Durante estes anos que eu estou trabalhando com muitos dos muçulmanos, eu gosto de perguntar: qual é o caminho para o céu, para o muçulmano? Sem exceção. Todos falaram: tem que seguir o Corão. Eu pergunto então: como você está indo nesta tarefa? Você segue o Corão? Eu falei uma vez com um homem que eu conheci e logo ele falou: é impossível. É impossível porque tem tantas leis que você tropeça facilmente. Você está entendendo que o homem tenta seguir uma coisa.
sendo a lei de Moisés, sendo o Corão, sendo seus próprios pensamentos, todos estes caminhos que nós tentamos não vão chegar a agradar a Deus. É impossível sempre seguir corretamente a vontade de Deus, sozinho. O que nós precisamos e que os muçulmanos precisam é entender que esta tentativa que estão tentando não vai alcançar a vida eterna. Eles precisam saber que há um reino diferente do que o reino que eles já conheceram. O reino de Deus tem todo o poder do Deus vivo presente para seguir o que nós precisamos. E para dar a nós uma vida, se o rei quer uma mudança, uma melhora, uma cura, ele vai fazer. Porque fazemos parte do reino dele. Quando eu começo a falar com pessoas assim, eu vejo que muitas vezes eles olham para mim e dizem, olha, mas parece um sonho. Seria bom se fosse realmente tão fácil. Mas eles acabam dizendo, então, como é que é essa coisa de receber de graça? Eles olham para mim e falam, mas por que você vai receber alguma coisa de graça? Porque nós precisamos pagar alguma coisa por nossos próprios pecados? É um privilégio de dizer da Bíblia, não é esta maneira que o rei verdadeiro está mostrando o caminho. Ele é manso, ele dá para os seguidores dele este caminho de graça. E eu espero que muitos de vocês já tomaram este passo, já fizeram este compromisso, já receberam esta dádiva de Deus, este dom da graça de Deus, e já colocou o jugo dele sobre sua vida. Mas vocês sabem que o boi, ele pode resistir, ele pode parar. Ao invés de andar junto com o outro boi, ele pode parar. Por isso, aquele que trabalha com ele tem um chicote, que ele tem uma motivação. Porque ele não quer sempre andar desta maneira, junto com o outro. Ele quer desviar, ele quer parar, ele quer a sua própria vontade ainda. Eu tenho outro trabalho também, que eu falo muito com as pessoas sobre o reino de Deus para as pessoas pobres na nossa vizinhança, perto da igreja. E existe a possibilidade entre essas pessoas para viver juntos, várias famílias, num apartamento só. E eu tenho trabalhado com uma vizinhança assim por 3 ou 4 anos agora. E 2 pessoas moram no mesmo apartamento, mas não são parentes. Eles juntam as finanças deles para cobrir o aluguel do apartamento. Mas junto com isso vem uma série de dificuldades. Já pensou na sua casa, uma outra família moraria? Vocês vão ter costumes diferentes, vocês vão usar o mesmo espaço, e quem vai decidir a cozinhar o almoço primeiro? Alguém que cozinha tem que esperar para o outro. Daí em diante você pode imaginar a dificuldade de morar junto com uma outra família. E estas 2 pessoas dizem que são cristãos, dizem que são seguidores de Jesus. Mas nos últimos 2 anos reparamos que de vez em quando eles irritam um ao outro. De tal forma que eles podem até gritar um com o outro. Por que você está fazendo isso? Vai embora, você está me cansando, eu não gosto mais que você está aqui. Vai embora, ache outro lugar para morar. E são cristãos. E nós recordamos para eles que o Rei Jesus, você precisa caminhar junto com ele. E ele tem alguma coisa a dizer sobre esse tipo de comportamento. E nós olhamos em Efésios, capítulo 4.
Você pode encontrar as palavras de Jesus, o Rei, e quando nós encontramos, precisamos nos modificar através do poder do Espírito para viver neste jugo junto com Ele. Efésios capítulo 4, versículo 29. Efésios 4, 29. E diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Logo, longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria. E paramos. Essa conversa aconteceu o mês passado, no estudo bíblico. E as pessoas que estavam reunidas naquele dia, nós paramos e falamos: olha, gente, quando Jesus é nosso rei, com ele, o rei disse: longe de vós gritaria. Então, naquela hora em que você fica irritado com alguém, e você gostaria de gritar, você gostaria de até xingar, talvez, ou falar palavras bem fortes, você tem uma decisão. Você vai escutar seu desejo, ou você vai escutar a voz do seu rei, Jesus. E exatamente isto que o Novo Testamento descreve em nosso dia a dia, nosso andar. Todos nós temos muitas decisões durante o dia. Mas para andar com Jesus como nosso rei, significa que nós ouvimos todas essas instruções e por nós mesmos próprios, através do poder do Espírito, podemos dizer: Senhor, eu gostaria de agir desta maneira, mas eu estou escutando a sua voz agora. Lembrando o que o Senhor falou, eu vou parar de pensar em gritar, eu vou dar uma palavra manso, humilde, como tu és. É isso que Jesus está querendo, que nós nos submetemos à nossa vida junto na maneira que Ele é. E toda essa descrição aqui, é como Jesus era. Lembra quando Ele foi, no último dia, Ele foi batido, Ele foi julgado sem merecer, eles cuspiram nele. Jesus não falou nenhuma palavra na maneira que ele foi tratado. E disse que ele se submeteu à vontade do Pai. E ele está nos chamando, se nós fazemos parte do reino dele, aqui na terra, precisamos agir como ele agiu. Então você pode ler, se você quer ler hoje à noite na sua casa, começando no versículo 25 de Efésios 4, até o final do capítulo 4, você pode ver um resumo muito bom deste jugo que você deve andar fazendo exatamente como Jesus. Se nós agirmos desta maneira, nós vamos ser luzes, porque o mundo não consegue agir assim. Não consegue, porque as pessoas irritam um ao outro, eles acham que não é justo da maneira que foram tratados e querem vingança, querem mostrar que eles são corretos, os outros são errados. Então, muitas coisas que são as nossas decisões, a como agir em nosso dia a dia. Mas Jesus está dizendo: o meu reino aqui na terra está no seu coração. E você precisa se entregar a este rei. E toma o seu jugo, coloca no seu pescoço, na sua vida, andar junto o rei verdadeiro, Jesus. É isso que convidamos os muçulmanos a entender. Deste reino há todos os privilégios que eles estão esperando.
mas não estão encontrando. Neste reino você pode ter satisfação. Então vamos orar.